Uhum. Ô Celso, em relação à renda fixa, né? Vendo aí esses juros altos, juros de títulos pré-fixados, por exemplo, chegando a 12,14%. Existe também toda essa questão também muito da preocupação dessa questão da inflação, até quando, né? A gente vai ter essa inflação, até quando esses juros vão estar altos. Você acredita aí que de repente a gente possa também ver algum tipo de movimentação de investidores mais preocupados com a renda variável, indo mais para a renda fixa, tentando aproveitar também um pouco mais esses juros mais altos e também já aproveitando e emendando a pergunta do investidor internacional, né? Quando ele olha para o Brasil, o que ali talvez ele pese mais? A segurança de uma renda fixa ali, de repente com uma rentabilidade mais alta até do que do próprio país dele. Quando a gente fala Estados Unidos sobe juros, é tão pequenininho perto do que a gente vê aqui no Brasil. Ou ele também começa a encontrar boas oportunidades, porque temos muito ativos ali ainda descontados, reflexo, né, de uma recuperação que ainda não veio desses ativos por conta da pandemia e com uma possibilidade de uma subida aí da nossa bolsa, até porque o nosso real já começa a se valorizar também perante ao dólar. O que você enxerga aí nessa balança toda? Ótimo. O brasileiro, ele é o Guedes fala sempre isso, ele é um rentista por natureza. Então, ele gosta de comprar juros, ele tem um lado mais conservador nos seus investimentos, até porque a gente sempre viveu em inflação elevada e com juros real também extremamente alto. O que aconteceu foi que, em curto espaço de tempo, a gente viu uma taxa de juros Selic para 2%. A gente teve um juros real negativo, ou seja, todo mundo tinha que tomar risco para poder buscar investimento, um retorno mais elevado, né? Um juros real positivo. Então, a gente já vê sim essa migração. Você tem taxas interessantes em crédito privado também, e em títulos públicos pós-fixados em inflação. Eles acabam se tornando interessantes num momento como esse. Aquilo que eu falei, né? Eu não gosto tanto de pré-fixado, porque a gente não sabe para até onde vai a inflação. A expectativa de inflação esse ano é próxima a 7%. Ano que vem cai, mas a gente tem que lembrar, a gente tem eleições e tem uma imprevisibilidade do que vai ser feito. Esse ano você pode ter medidas populistas, prejudicar o fiscal, e aí dependendo de quem vença ano que vem, sim, você pode utilizar a máquina pública, né, da maneira que a gente viu no passado, segurando preços administrados, não repassando, e depois a gente pagando essa conta, gerou um déficit, porque o Tesouro, que acaba sendo o acionista majoritário das empresas estatais, se ele segura preço, represa preço, o que acontece? Ninguém investe mais lá na frente, a gente vai pagar essa conta como aconteceu no passado com a Eletrobras e também com a Petrobras, que elas quase quebraram. E aí, nesse processo do investidor estrangeiro, o que ele enxerga no Brasil, né? Muitos fundos, eles aplicam em países emergentes. E a gente está falando de emergentes, a gente está falando de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, quando a gente analisa. Desde a gente conversando aqui no início, esse bate-papo, a gente estava falando sobre a gente está longe desse risco geopolítico. Diferente da Rússia, obviamente, a Rússia ficou um mês sem negociação da Bolsa de Moscou. Reabriu hoje subindo 4%. Um mês, imagina, vai reabrir, o que vai acontecer com os ativos que eu tenho? A outra é as próprias sanções econômicas, onde a Rússia não podia nem tirar o dinheiro de lá. Então, assim, muitos fundos falam, pô, não vou mais olhar a Rússia porque eu já aprendi e doeu na pele. Quando você olha a China, a mesma coisa, você tem um certo receio do que vai ser feito. A China não se declarando, apoiando, ela quer o fim dessa guerra, mas ao mesmo tempo, né, ela fala, não vai fazer sanções, não realiza sanções assim, então ela gera um receio de investimentos. A Índia está ali do lado também. Então, quando a gente analisa todo esse processo de investimentos, o investidor o estrangeiro olha para o Brasil e fala, peraí, primeiro, eu tenho ativos interessantes em renda fixa por conta do diferencial de juros, isso que você falou. O Fed, né, o Banco Central norte-americano, tende a elevar os juros entre 2,5% a 3% esse ano. Poxa, mas aqui a gente deve superar 13%, Celso, você acabou de falar sobre isso. Sim, e aí você está falando que antes os juros tendendo a zero lá fora, você tinha 2% aqui, ou seja, o diferencial de juros era pequeno. Quando você olha hoje, acima de 10%. Então, esse diferencial de juros também atrai o investidor para renda fixa, mas também atrai para renda variável, porque 30% da composição do Ibovespa são commodities. E, nesse caso, quando a gente analisa preços de commodities mais elevados, tem uma entrada, um fluxo para cá. Até ontem, se eu não me engano, o acumulado no ano do fluxo estrangeiro, de capital estrangeiro, é de 81 bilhões. Isso mesmo, 81 bilhões de dólares. Enquanto que o ano passado inteiro foi de 70 bilhões de reais.
de dólares, de reais. 81 bilhões de reais esse ano, ano passado, 70 bilhões de reais. Ou seja, o fluxo está vindo. Então, o Brasil, infelizmente, corre uma guerra, mas o Brasil se beneficia atraindo fluxo de capital estrangeiro, tanto para a Bolsa, para a renda variável, por conta da sua exposição a commodities, e também porque nenhum investidor com sã consciência vai querer investimentos na Rússia. E o outro lado é por conta do diferencial de juros, com essa elevação da taxa Selic, superando provavelmente 13% esse ano, você acaba atraindo o investidor também para renda fixa e títulos públicos que se tornam interessantes para esse investidor estrangeiro, esse diferencial de juros.